Eles te fazem um ser humano pior. Meus amigos e minhas amigas, existem 7 situações que acontecem conosco que tem uma grande influência sobre as 7 faculdades humanas que eu já mencionei em vídeos anteriores, que fazem com que nós sejamos um ser humano pior. Sobretudo porque a gente, infelizmente, na vida contemporânea, a gente tem dado pouca atenção a esses 7 elementos que modificam a nossa vida para pior. Nos leva a serem um ser humano menor, para baixo, diminuído, enquanto nós podemos ser muito mais do que somos se tivermos atenção a esses 7 elementos e destes a gente conseguir combatê-los com aquilo que a gente tem de melhor, que está dentro de nós. Esses 7 elementos, eles são os vícios capitais, ou, como muitos gostam de falar, são 7 pecados capitais. Seja pecado ou seja vício, esses 7 elementos, eles têm uma grande contribuição para que nós não sejamos melhores dia após dia. Por quê? Porque eles afetam diretamente essas 7 faculdades da alma da qual eu já mencionei. E eu gostaria de fazer aqui uma correlação entre eles para que você possa entender onde cada um deles age na nossa vida e o que a gente precisa estar atento para que impeça deles se fazerem presente com a constância que eles têm feito na vida de cada um de nós. Vamos lá. São eles. Bem, como todos sabem, nós temos o vício da luxúria, nós temos o vício da gula, nós temos o vício da avareza, nós temos o vício da ira, nós temos o vício da inveja, nós temos o vício da soberba, ou orgulho, como muitos gostam de chamar, e nós temos o vício da preguiça. Ou seja, como mencionei, são os 7 vícios capitais, ou como a maioria conhece também, como pecados capitais. Vamos lá. O primeiro vício que a gente que se faz presente numa das nossas faculdades da alma é o vício da luxúria. E o que é a luxúria, meu amigo? O vício da luxúria, ela está atrelada à faculdade da alma do senso comum. É quando a gente não consegue organizar uma certa razão em função daquilo que nos afeta o mundo material. E ele é traduzido e ele é entendido na nossa vida que está muito relacionado ao vício da sexualidade, da sensualidade, do desejo sexual, ou seja, é quando nós não conseguimos organizar isso dentro da gente e a gente sucumbe a essa vontade, a esse estímulo, a esse que para alguns inclusive entende como instinto, e eu não gostaria de tratar como instinto porque nós somos muito diferentes dos animais irracionais, nós temos a capacidade de governar esse corpo e aquilo que para a gente pode parecer estímulo, pode parecer instinto. Então, a luxúria, ela está atrelada ao nosso senso comum. O segundo vício em que a gente percebe que todos nós, em algum momento, mais ou menos, temos, é o vício da gula. E o que é o vício da gula? O vício da gula, ele está relacionado à faculdade nossa chamada razão. Vocês lembram que eu falei que a razão, ela dá a proporção das coisas. O mundo material, quando entra em nós, a razão é responsável por organizar isso dentro de nós, por dar proporção ao mundo material dentro de nós.
E quando isso foge dessa proporção, é o que a gente chama, o que está diretamente relacionado à gula. Porque o que é a gula? A gula é o exagero da bebida, da comida, das drogas, e aí eu falo drogas como um todo, não uma única específica, mas aquele desejo de mais, de excesso. Então a gula, ela entra como um excesso na gente. E obviamente, como todos os vícios, nos causam muito mal. O terceiro vício em que a gente pode abordar aqui é o vício da avareza. E esse vício da avareza, ele está muito relacionado ao apetite concupiscível, que é o quê? Que é aquele apetite mais baixo, das coisas mais materiais. E que relação tem isso, Glaucio, com a avareza? Na verdade, a avareza é quando eu quero reter aqueles bens materiais e não libero, não usufruo da forma que eu deveria usufruir. Porque eu estou tão agarrado a essas conquistas materiais que eu não consigo usufruir desses bens materiais que eu conquisto. Então eu acabo retendo eles. É muito comum, a gente conhece muito bem, que são aquelas pessoas que são avarentas, que seguram aquilo que conquista de dinheiro, mas a avareza ela não está relacionada apenas a dinheiro. Eu digo que a avareza está muito mais num campo material, dos bens materiais que a gente conquista e que deseja retê-los e fica agarrado neles, impedindo a gente de usufruir dos bens materiais. E os bens materiais, eles não são ruins, muito pelo contrário, eles são bons para serem usados como bens materiais. O serem usados em prol da gente, em prol de satisfazer toda essa a vontade, o desejo da conquista, enfim. Mas eles devem também ser utilizados de forma comedida, mas não retendo-os e sendo incapazes de usufruir desse bem conquistado. O quarto vício que eu gostaria de abordar aqui é o vício da ira. E o que é a ira, meus amigos? Relacionado à faculdade da alma chamada apetite irascível. Como eu mencionei, o apetite irascível é aquele apetite, aquele ímpeto que a gente tem de querer coisas mais elevadas, coisas imateriais. E onde a ira está relacionado a isso? É que muitas das vezes a gente, por querer esse bem mais elaborado, mais imaterial, isso muitas das vezes nos afeta de uma forma através de uma raiva, de um ódio, até porque são bens que são mais difíceis de serem conquistados. Então, muitas das vezes, essa dificuldade nos traz uma ira, nos traz uma inconformidade e que a gente de alguma forma não consegue controlar e despeja isso, seja nas pessoas, sejam nas coisas, despeja isso de uma forma mais irada, mais raivosa, mais colérica. Então, o apetite irascível está muito ligado a esse vício capital, que é o vício da ira. E até pela própria relação, né? Irascível com ira está muito relacionado. O quinto vício que eu abordo aqui também é o vício da inveja. E o vício da inveja, ele está relacionado a um intelecto passivo nosso, que é a faculdade da alma que nós temos intelectual. E qual é a relação disso, Glaucio? Na verdade, o que acontece? A inveja eu me entristeço quando eu vejo o outro agindo e eu não. Glaucio, está um pouco confuso. Não é quando as pessoas têm alguma coisa da qual eu não tenho? Então,
É por aí. Só que, no fundo, na verdade, essas pessoas estão conquistando porque elas estão agindo na sua vida. Elas estão colocando o seu intelecto, a sua razão, a sua vontade, a sua ação para conquistar as coisas e conseguir crescer e se desenvolver. E eu me entristeço ao ver isso, por quê? Porque eu não estou agindo de fato. Porque se eu estiver agindo para que tudo isso eu também alcance, eu não vou ter como ter espaço para essa inveja. E por isso que ela é um entristecimento de ver os outros agindo e eu não. E o sexto vício que eu gostaria de abordar com vocês é o vício da soberba, ou comumente conhecido como orgulho. Ele está atrelado ao nosso intelecto passivo. E o que é esse vício da soberba e do orgulho? A gente tem uma impressão de uma forma, e ele também, assim como a inveja, ele tem uma relação um pouquinho diferente do que a gente costuma ter como um primeiro impacto dessa soberba e desse orgulho. Na verdade, esse vício, a gente age no mundo de uma forma onde nós não somos ainda. Então, a gente acaba tendo uma soberba, um orgulho, e esquecendo que a gente ainda não é determinadas coisas e que precisa ser alcançada, precisa ser desenvolvida, precisa ser estimulada em nós para que a gente possa, de fato, ser aquilo que a gente almeja ser. Então, muitas das vezes, a gente esquece que a gente ainda não é e age como se fôssemos. Por isso, a gente desdenha o outro, a gente age de uma forma extremamente orgulhosa, se colocando de uma forma muito mais altiva e superior às outras pessoas. Isso é um esquecimento de que a gente ainda não é. Pois quando a gente sabe que a gente ainda não é, e tem o domínio desse vício, a gente não age com soberba, a gente não age com orgulho, a gente não age de forma a diminuir o outro, a diminuir a conquista do outro, a diminuir aquilo que o outro é. Por isso, a soberba, ela acaba estando presente muito nas pessoas que não perceberam isso ainda. E por último, meus amigos, eu vou falar do sétimo vício. E esse sétimo vício, eu diria que, obviamente, que nenhum deles é bom. E a gente precisa estar muito atentos para dominá-los e fazer com que eles se diminuam cada vez mais na nossa vida, no nosso agir, na nossa maneira de se relacionar com as pessoas, conosco mesmo e com o mundo. E esse vício, ele é o vício da preguiça, que todos nós conhecemos muito bem. E olha que muito interessante. Por que eu relaciono os vícios capitais com as 7 faculdades humanas, ou as 7 faculdades da alma? Porque a preguiça, ela está relacionada exatamente àquela faculdade humana que ilumina todas as demais, que é a faculdade da vontade. Lembra que eu falei com vocês que a vontade, ela ilumina todas as outras faculdades humanas? Pois bem, a preguiça atua diretamente nisso. Então a preguiça, ela é o pior dos vícios. O pior dos 7 vícios é a preguiça. Porque ela nos impede até de sermos um ser humano melhor. Ela nos impede, inclusive, de praticar os demais vícios. Tamanha a sua força. Por isso, meus amigos, muita atenção à preguiça. Óbvio, você tem que ter atenção a todos os demais vícios, mas a preguiça, ela precisa ter uma atenção extremamente grande da sua parte, porque ela vai te impedir de ser um ser humano melhor, ela vai te impedir de dominar as outras faculdades, ela vai te impedir de buscar os seus bens materiais, ela vai te impedir de buscar os bens superiores, ela vai te impedir de desenvolver o seu intelecto passivo e ativo. Ou seja, a preguiça vai te impedir literalmente de ser um ser humano melhor.
Por isso é extremamente importante que você atue diretamente, impedindo que a preguiça se faça presente na sua vida. Combata com todas as suas forças, porque com certeza você combatendo elas, você vai conseguir, inclusive, dominar os demais vícios, porque ela te impede, literalmente, de ser quem você nasceu para ser, ou seja, ser um ser humano melhor. E se você curtiu esse vídeo, gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal Crescimento, ajude o canal Crescimento divulgando para os outros amigos. Então compartilhe esse vídeo com outros amigos e convide-os a fazer parte desse canal. Aqui nós vamos abordar esses e outros assuntos que vão te ajudar no seu crescimento pessoal, no seu crescimento profissional e no seu crescimento espiritual. Por isso, se inscreva, curta e compartilhe todos os vídeos que nós temos colocado aqui, postado aqui semanalmente no canal. Muito obrigado!